Louvamos o teu nome, Senhor. Louvamos o teu nome porque reconhecemos, mais uma vez, que sem a tua presença, sem o direcionamento do teu Espírito, sem a inclinação que a tua palavra pretende realizar nas nossas vidas nessa manhã, nós não somos capazes de receber a ação da tua presença e da tua verdade em nossas vidas. Por isso, concede-nos a tua graça e ajuda-nos, ó Deus, a perceber o quanto nós somos incapazes de andar por essa estrada, que é uma estrada que é contramão a tudo aquilo que cada um de nós tem experimentado nesse mundo. Ajuda-nos, ó Deus, e abençoa os meus irmãos e irmãs que aqui chegaram nessa sala virtual, que possamos interagir com a tua palavra, de modo a edificar as nossas vidas, para que, edificados, possamos edificar a outros também. Te louvamos assim, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, só para a gente recapitular um pouco daquilo que nós já vimos até então. Na aula passada, nós novamente trouxemos a mensagem do livro, né? E ela diz assim: o amor leal de Deus por Israel, povo da aliança, feita no passado, garante, então, a sobrevivência futura do povo, mas não deixa de disciplinar esse povo, porque o pecado de infidelidade merecia essa disciplina e essa repreensão e julgamento da parte de Deus. Então, basicamente, o livro de Oséias traz para nós esse entendimento de um amor expresso de uma maneira mais compreensível para cada um de nós. Oséias foi escolhido por Deus para amplificar aos olhos do povo a infidelidade ao qual o povo estava mergulhado naquele momento da história. Então, de uma certa forma, Oséias é um outdoor de Deus. É aquilo que a gente muitas vezes brinca, né? Você entendeu o que é que eu desenho? Então, de uma certa forma, Deus estava desenhando tudo aquilo que era o submundo espiritual do povo, e trazendo, então, à tona numa linguagem que todos podiam entender, uma linguagem que era muito clara a todas as pessoas e que elas podiam, então, fazer uma conexão daquilo que estavam vendo e aquilo que estava efetivamente ocorrendo na vida deles. Um casamento em comum, né, em circunstâncias em comuns, né, filhos em comum, que remetiam, respectivamente, a um julgamento precoce de Deus, vindo na direção do povo, ao desfavor de Deus, estou me referindo aos nomes dos filhos, né? E a um prenúncio de divórcio, onde Deus, no terceiro filho, diz: vocês não são mais o meu povo, e eu não sou mais o Deus de vocês. E esse ciclo de julgamento, né, através do nome, da nomenclatura de cada um dos filhos, toca, de uma certa forma, a sociedade toda, e eles começam a perceber, então, essa realidade na vida do povo. E nós encerramos, então, a nossa última aula, o nosso último encontro, com aquela promessa de restauração que está lá no capítulo 1, versículo de número 11, que diz assim: os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Ou seja, Deus estava mudando todo o quadro,
né? E dizendo, vou reunificar o povo, a nação, já não serão mais dois reinos, reino do norte e reino do sul, mas agora será um único reino, e reinando sobre esse reino, uma única cabeça, naturalmente remetendo àquilo que iria acontecer no futuro e que vai acontecer no futuro também, tá? Hoje nós vamos entrar praticamente no capítulo 2, verso 2, até o verso 23, e entrando também no capítulo 3, que é um capítulo bem curto, né? São apenas 5 versículos. Então, a minha proposta hoje para essa manhã é nós percorremos, então, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Oséias. Acredito que você já tenha lido e já tenha feito algumas considerações aí em relação ao livro de Oséias e ao capítulo 2 e ao capítulo 3. Então, vamos lá. Nós começamos aqui com uma certa denúncia, uma denúncia feita claramente focalizando a pessoa de Gomer, ou seja, a esposa barra povo. Então, é uma repreensão direta ao povo de Israel, que estava, então, agindo e como uma prostituta se prostituindo através da idolatria. E é interessante a gente notar que os capítulos 1, 2 e 3 de Oséias, eles tratam basicamente de todos os temas que o livro todo trabalha. Então, ao trabalhar inicialmente com esses temas, nós vamos retornar com esses mesmos temas através dos capítulos finais aqui do livro de Oséias. Então, você vai acumulando aí algumas informações, e essas informações, naturalmente, vão ser usadas lá na frente. A futura restauração de Israel, como esposa barra povo de Javé, só virá por meio de severa punição. Então, percebam, a restauração vai vir, ela é certa, mas ela não inibe, ela não deixa de ser por meio de uma punição severa por parte de Deus ao povo. Então, não há alívio aqui. Pelo contrário, há a mão pesada de Deus sobre a vida do povo. Há um significativo aqui muito grande, ou uma mudança de foco aqui muito grande. Porque no capítulo 1, o foco era no casamento e nos filhos. Já no capítulo 2, o foco é em Gomer, é na esposa, é no povo. E as repreensões aqui são direcionadas ao povo e, naturalmente, à esposa de Oséias. O versículo 2 diz assim: repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Percebe que a linguagem aqui, ela é toda poética no que diz respeito à questão do relacionamento entre um homem e uma mulher. E essa linguagem, ao trabalhar com a expressão repreendei, que é uma expressão utilizada nos tribunais, na língua hebraica, que significa processem essa pessoa. Lavrem um processo contra essa pessoa. Tá? Acusem-na. E acusem-na de adultério. Mas não é um processo para condenação. É um processo para
buscar o arrependimento, para buscar a mudança de comportamento, para buscar uma mudança de mentalidade do povo. Basicamente, essa é a ideia. Né? Essa repreensão aqui é um processo lavrado contra Gomer, contra o povo, mas não para a condenação do povo, e sim para o arrependimento do povo. A intenção básica aqui, ao processá-la, ao repreendê-la, é que ela se arrependa, que ela volte a cumprir aquilo tudo que era o pacto da aliança e era a parte do povo no que diz respeito à questão da fidelidade. E ao utilizar Gomer aqui, a ideia é levantar essa proposta de arrependimento, de um retorno ao início, de um retorno a uma fidelidade constante. Uma dos links que eu gostaria que você fizesse no capítulo 2 é com a parábola do filho pródigo. É muito interessante, né? Como as coisas se conectam. Ao repreender para o arrependimento e ao não privar o povo das dores, das dificuldades que são mencionadas no capítulo 2, de uma certa forma, nós podemos perceber aquilo que aconteceu lá na parábola do filho pródigo. Vocês lembram muito bem da parábola do filho pródigo, né? Uma família, um pai representando Deus, 2 filhos, um deles diz, quero a minha herança, eu quero cair no mundo, eu quero viver a minha vida, e o pai, então, abre mão, dá a herança, o menino vai, gasta tudo com meretrizes, com o mundo, e chega a um ponto que ele está trabalhando numa fazenda de porcos, onde ele não tem nem condição de comer a comida que é oferecida aos porcos. Ele fica com o resto da comida que é oferecida aos porcos. E naquele ambiente, então, ele chega e olha para o céu e diz, pequei contra Deus, pequei contra o meu pai e vou voltar. E vou retornar exatamente àquele ponto. Olha o que diz, por exemplo, o versículo 7 do capítulo 2. Ela irá em seguimento dos seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-lo-ás, sem contudo os achar. Então dirá, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ou seja, a ficha cai, né? O entendimento fica claro. Eu vou voltar, porque a situação está tão caótica, tão difícil, que eu não consigo. Eu tenho que retornar. Então, fica muito claro e evidente para nós que o objetivo de Deus é o arrependimento do povo. Agora, o adultério de Israel, ele rompe o relacionamento de marido e esposa com Javé, rompe o relacionamento entre Deus e o povo. Se você continuar aí a leitura do versículo 3 e o 4, olha o que diz aí. Para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição. Ou seja, Israel aqui é confrontado com a exigência divina de abandonar o seu adultério, se quiser escapar da promessa de punição. Ou seja, a única alternativa do povo era se afastar do adultério espiritual, se afastar da idolatria, fechar as portas para a idolatria, para que então
pudesse ser preservado da punição severa de Deus. Deixa eu fazer um adendo aqui para falar um pouco sobre como é endêmico essa questão da idolatria nas nossas vidas. Nós sabemos, a história bíblica nos traz isso, né, que a idolatria iniciou lá no pecado original, né? Gênesis capítulo 3, né, a atitude ali dos seres humanos já era uma atitude que, entre linhas, trazia a ideia da idolatria. Ou seja, a ideia de que não dá para confiar em Deus. E eu preciso confiar, então, na minha própria realidade, naquilo que a minha percepção dos fatos traz. E o pecado, então, entra exatamente na raça humana por intermédio dessa desconfiança, dessa infidelidade nossa para com Deus. E essa infidelidade, então, ela vem destruindo até chegar a Oséias e vai destruindo até lá na frente. Né? E, basicamente, a história bíblica nos ajuda a entender o esforço de Deus para resgatar o homem dessa idolatria. Para que o homem não confie nele mesmo, mas confie em Deus. E Oséias aqui está trazendo exatamente à tona essa problemática, que é uma problemática do ser humano, que tem destruído a raça humana, espiritualmente falando. E Oséias traz, então, esse tema à tona. Né? Olha o versículo 5. O pecado de Israel aqui é descrito como uma busca de outros amantes, deuses que supostamente teriam provido os seus bens materiais. Olha o versículo 5. Pois a sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus amantes, que me dão meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Curioso isso, né? A base aqui olha, os meus amantes, eu vou romper aqui com esse casamento, né? Porque esses meus amantes vão suprir as minhas necessidades físicas e materiais, eles vão me dar tudo aquilo. Ou seja, essas promessas enganosas, elas estão em todos os lados. O que move o nosso coração à idolatria exatamente são essas promessas falsas. Promessas de que eu posso me dar muito melhor se eu estiver apartado de Deus e confiando mais em mim mesmo do que na palavra de Deus, do que nas promessas de Deus. Percebe o quão difícil isso é para o povo e é também para nós? Dos versos 6 ao verso 13, a disciplina aqui de Israel busca naturalmente restaurar o relacionamento com o seu marido, no caso aqui, Deus, né? Versículos 6 e 7, privando dos seus amantes. Olha lá, o 6. Porque eis que cercarei os seus caminhos com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. E aí o versículo 7, que nós já lemos, ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará, buscá-lo-ás, sem contudo os achar. E aí vai dizer: vou retornar ao meu primeiro marido, porque melhor me era aquela situação antes dessa. Então, o verso 6 e o verso 7, Deus está dizendo assim: olha, eu vou privar a nação
vou bloquear o caminho da nação, vou encher de espinhos esse caminho, para que eles não encontrem aquilo que eles esperam encontrar no caminho da idolatria, para que eles, então, voltem a mim. De uma certa forma, isso também é o que acontece com a frustração que a idolatria traz para muitas pessoas. Onde as pessoas, então, apostam todas as suas fichas em determinados ídolos, em determinadas ações em favor desses ídolos, e elas, então, se frustram por perceber que o resultado não é aquele que elas gostariam que fosse. Versículo 9 diz assim, versículo 9, portanto, tornar-me-ei e reterei o seu tempo, meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Então, essa repreensão, essa restauração de relacionamento que Deus tem como propósito para o povo, né? Privando dos seus amantes, promovendo a perda dos seus bens materiais. Tudo isso, então, de uma certa forma, moendo o povo, torcendo o povo, para que o povo, então, reconheça a Deus. Colocando o povo na parede, sem saída, para que o povo, então, volte a Deus. Versículos 10 ao versículo 13, a vergonha pública que o povo é exposto e a frustração, naturalmente, para que o povo volte. Olha o versículo 10 ao versículo 13 que diz aí. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimam incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Então, as palavras aqui, elas são palavras, todas elas, de uma repreensão dura da parte de Deus, onde Deus permite o caminhar da nação na direção da idolatria, para que o povo enxergue o caminho errado que estava tomando. Né? Deus, então, começa a privar o povo, começa a tirar privilégios do povo, começa a expor a vergonha do povo perante toda a nação, de modo que o retorno possa vir a acontecer na vida do povo. A restauração divina, ela sucede à punição de Deus. Ou seja, a restauração de Deus, ela vem depois dessa punição, dessa repreensão de Deus, desse processo lavrado contra o povo, de modo que o povo, então, perceba a gravidade do problema ao qual eles estavam inseridos, que era a infidelidade, a idolatria, os caminhos que não eram os caminhos de Deus, que Deus havia reservado para o povo. Dos versos 14 ao verso 23, isso fica muito claro. Olha o 14 e o 15. Portanto, eis que eu atrairei
e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Então, Deus concede que o povo chegue num patamar de deserto, numa situação bastante caótica, onde a falta dos elementos básicos começa a chegar ao povo, para poder, então, comunicar ao coração do povo aquilo que estava acontecendo. Um grande autor diz assim, né, que Deus, ele sussurra nos momentos de alegria, mas ele grita nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor em que nós enfrentamos. E aqui fica claro isso. Para chegar ao coração do povo, era preciso uma dura punição na vida do povo. Uma dura punição dirigida por Deus ao povo, para que o povo então chegasse ao entendimento disso, à compreensão disso. Por isso, toda a história ela é muito drástica, ela é muito na contramão daquilo que a sociedade ali, naquele momento, aceitava como normal. Por isso, então, quando Deus solicita que ele se case com uma mulher que tinha uma tendência para o adultério, de uma tendência para a infidelidade, ele está fazendo, então, uma alusão ao povo que tendenciosamente estava agindo com infidelidade para com o seu Deus. Olha o versículo seguinte, o versículo 15. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Ou seja, Deus quer colocar o povo numa situação onde o povo comece, então, a valorizar tudo aquilo que Deus tinha preparado, reservado para eles como nação. E é interessante que o verso 14 e o verso 15 nos mostra a determinação divina. Deus estava determinado a reconquistar o povo, determinado a reatar com o povo, a reconquistar aquela devoção inicial que o povo havia demonstrado para com Deus. Então, Oséias trata também de um amor exacerbado de Deus e de um esforço imenso para reconquistar o povo. E quando a gente fala em esforço imenso para reconquistar o povo, nós não temos como negar que o Evangelho é isso. O Evangelho, as boas novas do Evangelho, a base disso é o amor de Deus, mas a base também é um empenho de reconquista da parte de Deus para com o homem, reconciliando novamente esse homem com Deus. E não medindo esforços para que isso aconteça. Ao oferecer a vida do seu filho unigênito em favor desse resgate, esse amor exacerbado, esse amor intenso, esse amor exagerado de Deus fica muito evidente também no Evangelho, assim como é evidente aqui também no livro de Oséias. O verso 16, ele inicia aí com uma promessa de cura, de curar para sempre a nação da sua doença, que é a idolatria, e derramar bênçãos materiais sobre a sua noiva restaurada, a sua esposa restaurada, povo. Olha o versículo 16. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, já não me chamará meu Baal.
Ou seja, todo aquele empenho de Deus, todo aquele esforço de Deus é para chegar nesse ponto aqui. É para chegar nessa compreensão. Para que o povo, então, rejeite Baal e se apegue a Deus. Para que o povo, então, vire as costas para a idolatria, vire as costas para tudo aquilo que estava ofendendo a relação de Deus com o povo, para que, então, o povo voltasse a Deus e chamasse novamente Deus de aquele que era o provedor e o sustentador do povo. Versículo 17: da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Ou seja, o esforço de Deus, o empenho de Deus, nesse amor exacerbado de Deus, também visa tirar da memória do povo os nomes daqueles ídolos aos quais o povo até então estava devotando, estava adorando, estava reverenciando e servindo. De uma certa forma, quando a gente fala sobre arrependimento, nós estamos falando também de uma mudança de mente, de mentalidade, de processos mentais aos quais eu retiro os processos mentais que me levavam à idolatria e coloco, então, Deus no centro e renovando a minha mente e o meu coração. Agora, eu não sei se você veio de um contexto do catolicismo romano, onde a idolatria era muito forte, né? Mas, no meu caso, eu vim de um contexto de um catolicismo muito frouxo, mas de uma religiosidade afro-brasileira muito intensa, muito forte, né? E esses processos mentais aos quais eu estou me referindo, né, que o arrependimento pretende trabalhar no coração do povo, né, ele trabalhou muito na minha própria vida e acredito que trabalhou na vida de todas as pessoas aos quais estavam, de alguma forma, envolvidas com ídolos, ou com idolatria, ou com uma idolatria mais pulsante no que diz respeito ao cotidiano da vida. Eu estou me referindo, por exemplo, ao indivíduo passar na frente de uma igreja católica, fazer o sinal da cruz, ou, no meu caso, era passar numa encruzilhada e pedir licença para passar ali, para os demônios que, porventura, estivessem ali na encruzilhada. E todos esses processos mentais, eles, na nossa criação, eles são muito fortes, eles são muito pulsantes, né? E quando Deus toca aqui exatamente na ideia aqui, para que o povo não mais lembre desses nomes, né? Eu acredito que a intenção de Deus aqui é apagar da memória, né? Apagar da memória do povo tudo aquilo que levava o povo a uma postura de idolatria. Ao erguer aqueles postes ídolos, e reverenciar aquelas ideias ali, Deus estava arrancando isso do coração do povo, da mente do povo, para poder, então, renovar o coração do povo, para que o povo, então, pudesse ter olhos e ouvidos apenas para Deus. E é isso que Deus faz na conversão genuína de um indivíduo. Ele tira esses processos mentais que levam à idolatria e insere novos processos para que, então, nós possamos enxergar Deus e apenas Deus e reverenciá-lo, adorá-lo da maneira que ele intenciona ser adorado por cada um de nós. Muito bem, verso 18. Naquele dia, farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves dos céus, e com os répteis da terra,
e tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Ou seja, olha, o povo vai perceber o quão bondoso, misericordioso é o nosso Deus. Verso 19: desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdia. Ou seja, a promessa de uma restauração, a promessa de um reatar de casamento, de pacto, de aliança. Versículo 20: desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. E essa expressão aqui, desposar em fidelidade, é a base da aliança, é a base do pacto de Deus para com o povo, da aliança feita com Deus no passado. Naquele dia, versículo 21, eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Ou seja, culminando exatamente na troca de nome dos filhos. Aquele que era não meu povo, agora vai ouvir que é povo de Deus. Aquele que não tinha favor de Deus, vai ouvir que o favor de Deus é retomado. E aqui, então, nós basicamente encerramos mais um ciclo onde Deus está promovendo e desejando a restauração do povo, a salvação do povo, a reconciliar de Deus para com o povo. Isso fica muito evidente aqui quando nós encontramos essas expressões, né? De fertilidade da terra, de uma residência permanente sob o amor de Deus, sob o cuidado de Deus para com o povo. Deixa eu fazer uma pausa aqui, tá? Alguém tem alguma questão que você quer colocar naquilo tudo que foi colocado no capítulo 2, para que nós possamos, então, entrar no capítulo 3? Há alguma contribuição sua em relação àquilo que foi dito aqui? Ou está tudo bem? Tudo compreensivo? Se você quiser abrir seu microfone e falar, fique à vontade. Tudo bem? Ok. Tá, joia. Então, tá bom. Então, vamos lá. Tá? Então, vamos continuar aqui. Tá? Capítulo 3. A reconciliação de Oséias com a sua esposa adúltera e marginalizada é um retrato aqui da reunião prometida entre Deus e Israel, entre Javé e Israel. Essa é uma reconciliação que é retratada aqui e é prometida também para com o povo. Olha aí, versículo 1 e versículo 2 do capítulo 3. Disse-me o Senhor, vai outra vez e ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Aqui fica mais um desafio para Oséias, né? E mais um desafio que o próprio Deus impõe a ele mesmo
para com o povo. Vai outra vez, de novo, uma segunda vez. Ama, ama, ama. Eu fico pensando como é difícil isso. Os casos de aconselhamento que nós muitas vezes ah, ajudamos ao longo da nossa caminhada ministerial, né? Como foi difícil para reconciliar casais onde o adultério foi alguma coisa que manchou a aliança. E o quanto a parte ofendida precisa respirar fundo, abrir mão de si mesmo, para que Deus tome conta, tome a dianteira da situação, para que a pessoa, então, tome esse passo de ir uma segunda vez, de caminhar uma segunda milha, de perdoar, de reconciliar novamente a vida com aquela pessoa que decepcionou, que ofendeu, que foi infiel. E quando Deus coloca isso, né, ele está também trazendo à tona o quão difícil é para o ser humano essa realidade, né? E não deixa de ser também uma demonstração clara do amor de Deus, que está disposto a encarar a infidelidade ofensiva do povo para com Deus, né? Para então resgatar novamente a vida. Agora, o texto coloca a base do amor, mas também coloca no versículo 2 a questão de como isso acontece. No caso aqui de Gomer, né? Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e 1,5 homer de cevada. Então, vai, ama e vai resgata. Vai, ama e vai compra de volta. E aqui o contexto é como se Gomer tivesse saído de casa, entrado na vida de prostituição, confiando de que essa vida, né, de prostituição pudesse oferecer a ela tudo aquilo que ela precisava, e Deus diz, não vai ter, né, isso não vai acontecer, né, no capítulo 2 todo, basicamente, né. E aí, então, chega num ponto em que ela está desgastada fisicamente, né, e relegada a uma escravidão que a prostituição trouxe a ela, e ela, então, é colocada à venda, como os escravos eram colocados. Isso acontecia publicamente, na frente de todos. E aí, então, o dono, ou o cafetão, né, daquela prostituta, né, ao vender, o objetivo dele é lucrar. E essa expressão aqui, comprei-a para mim novamente, né, por 15 peças de prata e 1,5 homer de cevada, dá a ideia aqui de que Oséias pagou muito caro para tê-la de volta. Porque basicamente o preço aqui é o dobro de um escravo comum. É o dobro daquilo que se pagava por um escravo que seria com saúde e que pudesse servir ao seu comprador. E, naturalmente, fica implícito aqui que o desejo de lucro daquele proprietário agora de Gomer era muito alto. E Oséias, assim como Deus, não mediu esforços, né, por amar e por resgatar,
por comprar por um preço enorme, por um preço exagerado, um preço que aquela mulher, naquela situação, não valia. Não valia. Agora, por que tudo isso? Como isso faz conexão com o Evangelho? Como isso faz conexão com o preço pago para o resgate de cada um de nós? Nós não valíamos aquilo que Deus pagou para nos ter de volta. Nós não merecíamos, mas por um ato da graça de Deus, ao oferecer Jesus na cruz do Calvário, o preço de sangue foi pago para o meu resgate, para o seu resgate. Nós temos então aqui uma ilustração muito evidente daquilo que iria acontecer com Jesus na cruz do Calvário, lá na frente. Deus já estava dizendo e deixando muito claro isso, né? Eu não vou medir esforços. O meu amor, ele vai suplantar tudo isso, toda a dor que o pecado trouxe, toda a decepção que o pecado trouxe, toda a frustração que o pecado trouxe. Eu não vou medir esforços para tê-la de volta, para resgatar, em nome de um amor exagerado que eu tenho para com a raça humana. O alto preço pago por Jesus na cruz para nos ter de volta remete naturalmente a uma situação muito semelhante a essa, onde nós não valíamos nada e Deus não mediu esforços para ter cada um de nós novamente junto dele, fazendo parte novamente dessa comunhão. Como isso é lindo, né? A gente perceber o quão amoroso é o nosso Deus e o quão disposto esse Deus está para ter novamente comunhão conosco. Versículo 3. Ele disse: Tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. É interessante aqui esse isolamento imposto a Gomer, retrata também o tempo de disciplina para Israel, fora das bênçãos do pacto, até se arrepender efetivamente. Versículo 4, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois, tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Ou seja, esse tempo imposto aqui de privação, de isolamento do povo, tinha também como base, como propósito, como desejo, como iniciativa de Deus, purificar o coração do povo e revelar os frutos de arrependimento do povo, assim também como os frutos de arrependimento de Gomer para com o seu esposo. Se eu pudesse trazer para vocês aqui uma conclusão que pudesse tomar basicamente tudo aquilo que nós já enxergamos do livro aqui, nos capítulos 1, 2 e 3, nós podíamos retratar da seguinte forma. Os capítulos 1, 2 e 3, né, nós podíamos dizer o seguinte: nesse drama, Deus está dizendo o seguinte: Oséias, nesta relação é como a relação de Deus e o povo. Oséias representa Deus.
fiel e amoroso, enquanto Gomer representa o povo infiel, adúltero, que não segue a Deus. Assim como no casamento, existe uma aliança, um pacto entre o casal, quando Deus nos chama, ele firma e afirma um pacto conosco, uma aliança, e assim como Gomer estava sendo infiel ao seu marido, Israel está sendo infiel para com Deus. Então, o profeta Oséias, com essa experiência pessoal, orientada, determinada por Deus, está comunicando ao povo de Deus este absurdo que está vivendo, é o mesmo absurdo que o povo estava promovendo na relação deles com Deus. Então, trata-se aqui de um grande absurdo, né? Oséias está revelando isso. Olha, o absurdo que é a minha relação com Gomer, que vocês estão vendo, que ela se prostituiu e eu voltei a desejar estar com ela, a comprá-la de volta, a reatar o meu relacionamento e o meu casamento com ela. Este absurdo que é aos olhos de vocês, é este absurdo também que vocês estão promovendo na relação, no relacionamento que vocês estão tendo com Deus. Isso, então, fica evidente aos olhos do povo. Eu vou, já partindo aqui para o nosso encerramento desse tempo juntos, colocar algumas perguntas. E eu gostaria que você participasse nas respostas a essas perguntas. E são perguntas que eu acho que são fundamentais e que podem nos ajudar a contemporizar esse tempo aqui, essa realidade aqui de Oséias, com o nosso tempo também, né? Bom, a primeira pergunta eu acho que é bastante evidente para todos nós, né? Qual era a condição do povo de Deus para com o seu Deus? Quando você lê o capítulo 1, 2 e 3 de Oséias, né? Quais são as expressões, as palavras que retratam o povo neste ambiente? Por favor, me ajudem, participem. Abra o seu microfone e coloque uma frase, uma palavra que você acha que é o retrato do povo nesse tempo aqui. Infidelidade. O povo era infiel a Deus. Tá? Infidelidade, constantemente infiel. Tá? E mais? Além de infidelidade. Idólatra. Colocava outras coisas no lugar de Deus. Sim. Sim. Que mais? Nós conseguimos ampliar um pouquinho mais isso? Eu penso que, no fundo, toda idolatria revela também um amor a si mesmo. Sim. Sim. Né? Tá? Então, o povo amava mais a si mesmo do que a Deus. Olha. E mais? Ingratidão. Ingratidão. Os amantes davam comida, água e lã, não Deus. Sim, sim. Acho que uma outra palavra é inconstância. Né? A inconstância do povo em não preservar as bases da aliança que ele havia assumido com Deus também é uma realidade. Agora, pense o seguinte, todas as coisas que nós dissemos aqui, tá? Que vocês acabaram de colocar, né? Que é o retrato, a condição do povo, né? É diferente hoje? É diferente hoje quando você olha para o
povo de Deus, evangélico, cristãos, né? Será que nós não conseguimos perceber que tudo aquilo que era problema para o povo é problema para nós também? Claro que sim. Nós sabemos que nós tropeçamos exatamente nas mesmas coisas que o povo lá atrás tropeçava. Porque somos seres humanos, assim como eles também eram seres humanos. Né? Uma segunda pergunta. Como é que esse relacionamento precisa refletir o amor e a fidelidade de Deus hoje na minha vida? Como é que olhar o relacionamento de Oséias e Gomer e o empenho que Oséias teve para resgatar a sua esposa e que Deus tem para resgatar o povo, como é que esse relacionamento ele precisa tocar o meu coração e mudar o meu comportamento nos dias de hoje? Como é que você responderia isso? Eu responderia o sacrifício de Jesus. Pera, um de cada vez, vamos lá. Silvia, vai lá. Pode falar, Silvia. Eu responderia que o sacrifício de Jesus foi tremendo, pagou um alto preço para nos resgatar. E esse tamanho amor deve nos constranger ao ponto de nós identificarmos o que nós estamos colocando no nosso coração no lugar de Deus e não sermos idólatras, que muitas vezes a gente tem os nossos, aquilo que a gente coloca no nosso coração tomando o lugar que Deus deveria ocupar. Então, acho que a gente tem que nos policiar, nos examinar todos os dias, verificando se não há nada tomando o lugar que deveria ser o lugar único e exclusivo de Deus. Joia. Muito bom. Muito bom. Excelente. Isso mesmo. Caroline? Eu ia falar a mesma coisa, reconhecer o adultério. Tá joia. Tá bom. Eu acho que eu queria ampliar um pouquinho isso na questão da compaixão. Acredito que nos nossos dias, em especial no momento de pandemia que nós estamos vivendo, as notícias que chegam para nós são muito duras, são tragédias em cima de tragédias, né? Mas que tocam muito pouco as nossas vidas, né? Principalmente porque acabam atingindo pessoas que estão distantes de nós. Quando elas chegam perto, elas começam, então, a tomar a nossa atenção maior. Acredito que a compaixão de Deus precisa inundar o nosso coração nesses dias. Nós precisamos nos compadecer, assim como Deus se compadeceu do povo. Deus poderia muito bem dar de ombros e dizer assim, esse povo quer isso, então que ande assim. Ele podia fazer exatamente aquilo que ele fez lá no passado, com o dilúvio, por exemplo, com Sodoma e Gomorra. Ele poderia muito bem ter feito assim. Mas ele não fez, ele teve compaixão, uma enorme compaixão, para com o povo e resgatou. Acredito que nós, como cristãos, precisamos nos compadecer daqueles que estão sofrendo, e não apenas uma compaixão que nos leva à oração, mas uma compaixão que nos leva a uma ação em favor dessas pessoas. Semana passada, domingo passado, a minha filha trabalha numa casa de bolo em Barão Geraldo, e a menina que trabalha com ela tinha o pai,
o irmão hospitalizados com o Covid, né? Uma situação bastante grave, né? E conversando ali com a minha filha, a menina acabou colocando que o sustento da casa vinha do pai e do irmão, né? Porque o salário que ela ganha é muito pequenininho e tal, ele não consegue ajudar muito, a mãe não trabalha, né? E aí, então, nós compartilhamos isso na nossa na rede de amigos aqui, e fizemos uma cesta e levamos lá para ela, né? E é muito interessante, porque é uma família que no passado frequentou a Igreja Fonte, né? E hoje não está em lugar nenhum, né? Está simplesmente apartada de todas as comunidades, né? E aí nós levamos e começamos a conversar ali um pouco com a mãe ali, né? E ela acabou confidenciando isso para nós, né? Então, de uma certa forma, isso acendeu ou reacendeu uma chama que estava lá no coração daquela família, da importância de uma igreja, da importância de uma comunidade que está ao seu lado nos momentos de dificuldade, né? Acredito eu que a compaixão precisa tomar conta do nosso coração nesses dias. Porque se não formos nós para salgar, quem será? Né? Se não formos nós para iluminar, quem é que vai iluminar? Né? Muito bem. Mais alguém quer dar alguma contribuição em relação a isso? Joia. Uma última pergunta. Como detectar e frear a nossa tendência à infidelidade? Como perceber e como frear isso na minha vida? Essa tendência à infidelidade. Alguma sugestão? Como frear essa tendência para a infidelidade no nosso coração, né? Acredito eu, e eu gostaria de encerrar com esse texto aqui, Salmo 139, né? Fazer constantemente uma auditoria na minha própria vida. Uma auditoria espiritual me ajude a detectar e a frear a minha tendência à idolatria, à infidelidade. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já conhece tudo. Me cercas por trás, por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe, graças te dou, visto por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem.
Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. Não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa auditoria de Deus, diariamente, precisa ser algo que me ajuda a detectar minha tendência à idolatria, à infidelidade, e, ao mesmo tempo, a buscar refrear isso dentro de mim, mudando os processos de pensamento, de posicionamento e de atitude. Tá bom? Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Palavra essa que toca o nosso coração. Palavra essa que nos chama a atenção. Palavra essa que repreende as nossas vidas. Palavra essa que nos ajuda a perceber que somos iguais. Somos seres humanos, tendenciosos, maliciosos. E muitas vezes a idolatria pulsante no nosso coração, ela se expressa e nos torna infiéis ao Senhor e aos valores que a tua palavra tem trazido para cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus. Precisamos da tua graça, precisamos da tua bondade e da tua misericórdia. Estende a tua mão sobre a vida dos meus irmãos que aqui estão. Cada um deles, ó Deus, possa sondar o seu coração para verificar, ó Deus, se não há algo que está sendo um obstáculo à comunhão deles com o Senhor, a nossa comunhão com o Senhor. Abençoa-nos, concede a nós um domingo de paz e de bênção na presença do Senhor. Te louvamos assim, com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor.